Neemias capítulo 2 e verso 17. Domingo passado, Deus me deu a oportunidade de compartilhar sobre alguns filtros que a gente deve ter para seguir adiante e ver as promessas se cumprindo. E na ocasião compartilhamos 3 filtros. E essa palavra foi queimando no meu coração durante a semana. E hoje eu quero estender aqui com mais 4 filtros. 4 filtros que a gente precisa ter para seguir adiante e ver as promessas de Deus se cumprindo. Esse é o tema da nossa mensagem. Neemias capítulo 2 e verso 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga comigo: as mãos foram esforçadas para o bem. 19. O que ouvindo Sambalate o horonita, Tobias o servo amonita e Gesem o árabe zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Você pode dizer isso comigo? O Deus do céu é quem nos faz prosperar. Você pode dizer isso mais uma vez? O Deus do céu é quem nos faz prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não têm parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Deixa o versículo 20 aí para nós, exposto, por favor. O ano de 587 a.C. foi um ano que ficou na memória do povo judeu, de tal modo que, se você hoje conversa com um judeu, ele vai te dizer de cor salteado o que aconteceu nesse ano. 587 a.C. foi o ano decisivo da invasão babilônica sobre Jerusalém e sobre a destruição, não só de Jerusalém, mas do templo dos judeus. O templo era muito representativo para os judeus, porque em 87 é o ano que o templo é totalmente destruído após 3 invasões babilônicas. Os babilônicos, eles invadem Jerusalém, destroem o templo, destroem a cidade e levam prisioneiros homens influentes na nação. Entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego e outros. E depois de 70 anos da invasão, depois de Jerusalém ficar 70 anos destruída, assolada, arruinada, o rei Ciro autoriza a reconstrução. Esse rei, que era rei da Pérsia, permitiu os judeus retornarem para Jerusalém e reconstruir o templo. Então o templo é reconstruído sob a liderança de um governador judeu chamado Zorobabel. Diga comigo, Zorobabel. Esse Zorobabel reconstrói o templo. O templo é reconstruído, só que veja, a cidade onde o templo está, continua e permanece destruída. Jerusalém estava arruinada. O diagnóstico que Neemias faz, aliás, o diagnóstico que chega para Neemias no capítulo 1, e nós vimos isso domingo passado, é um diagnóstico devastador, de ruína, de caos. E quando ele ouve isso, o Neemias senta, chora, ora, jejua e lamenta diante de Deus. Só que o que nós observamos
é que Deus comissiona Neemias para uma grande obra de reconstrução. E olha que interessante, o versículo 20, Neemias tem uma consciência forte de que não é ele que vai fazer. O resultado daquele trabalho não vai depender do empenho dele. A convicção do Neemias é a seguinte: Deus fará esse negócio prosperar. Ele tinha certeza de que o papel de Deus era cumprir a promessa. E o papel de Neemias e dos judeus? O papel deles, como servos de Deus, era se levantar, era edificar, ou seja, participar daquele trabalho de reconstrução e ver o resultado brotando à medida que Deus vai intervindo. Isso aqui, irmãos, é uma metáfora para as nossas vidas. Na verdade, as grandes transformações, os grandes milagres, os grandes livramentos, as grandes libertações, as grandes curas, os grandes milagres que a gente recebe não tem a ver conosco, mas tem a ver com o nosso Deus que nos faz prosperar. Agora, existe um papel nosso, existe uma responsabilidade nossa. E qual é a nossa responsabilidade? O texto diz: é se levantar, é edificar. Então, por isso, eu gostaria de mostrar para vocês esses 4 filtros, que é o tema da nossa mensagem. 4 filtros que a gente precisa ter para seguirmos adiante e vermos as promessas de Deus se cumprindo sobre nós. Primeiro filtro que eu quero destacar aqui é a gente se recusar a falar antecipadamente a visão ou o sonho que Deus nos dá. Algo que atrapalha muito o desenvolvimento de um projeto é o compartilhamento dele com gente que não deve ouvir o compartilhamento. Bons projetos fracassam porque tem gente que fala sobre esses projetos com pessoas erradas. Bons projetos não são levados adiante, não se desenvolvem, porque alguém está compartilhando com uma pessoa que não deve ouvir. Olha o que diz Neemias capítulo 2, e versículo 11 e 12. Neemias 2, 11 e 12. E cheguei a Jerusalém, estive ali quantos dias? Quantos dias Neemias esteve em Jerusalém? Ele chega e fica 3 dias, 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém. Pega essa expressão. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Não compartilhou. Por que ele não falou? Porque o Neemias é metido. Pastor Neemias queria ter toda a honra para ele, todo o reconhecimento, todos os méritos para ele, por isso que ele não compartilha. Será que é isso mesmo, gente? Ou será que Neemias estava vendo algo que a gente não consegue ver? Ou será que Neemias estava sendo prudente em não compartilhar? Neemias, ele vai fazer um diagnóstico da cidade, ele anda por ela, depois de ter ficado 3 dias lá, e quando ele vai, o texto diz que ele não leva muita gente, ele leva poucos homens. E esses poucos homens que vai, ele não diz a ninguém o que ele ia fazer. Ele mantém segredo. O Neemias precisava de um diagnóstico completo, mas ao mesmo tempo ele mantém segredo sobre a visão, sobre o propósito, sobre o projeto que Deus tinha para Jerusalém naqueles dias. Aprender a guardar no coração uma visão ou um propósito de Deus é fundamental. Tem muita gente que não vive o que Deus prometeu porque é afobado em falar com os outros. Eu vou repetir isso. Tem muita gente que não vive o que Deus prometeu porque é afobado em falar com os outros. Deus disse que eu vou viver isso. Obrigado, PC. Deus disse que eu vou viver aquilo.
Deus disse que, olha, um dia eu vou pregar nas nações. Deus disse que eu vou ser um empresário que vai gerar centenas de posições de trabalho e diminuir a desigualdade na minha região. Deus disse que eu vou ter essa formação e vou fazer aquilo. Calma. O que Deus disse, fecha sua boca. Guarda para você. Alimenta isso com oração e com movimentos estratégicos na direção das promessas de Deus. Mas guarda. Não fica falando. Não fica compartilhando com gente errada. Aprender a nos calar em oração é parte da ação. Tem gente que acha que só está em ação se está se movimentando, se está fazendo, se está correndo. Não, aprender a ficar quietinho em oração já é parte da ação. Já é ação. Orar, são. Orar, são. Orar já é agir. Mas na nossa mente, não. Se eu não estou me movimentando é porque as coisas não estão acontecendo. Orar já é agir. Orar já é o início da ação. Interessante que Eclesiastes 3:7, olha o que a Bíblia diz, está escrito lá: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Tempo de se calar e tempo de falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não está ficando calado na hora de falar? Ou você está falando na hora de ficar calado? Porque se você inverte essa ordem de Eclesiastes 3:7, algo não vai proceder como deveria. Algo não vai acontecer como deveria. Quando a gente tem visões ou propósitos que Deus nos revela, a gente não deve sair alardeando. Sabe o que a gente deve fazer? Orar. Cultiva isso dentro de você em oração. Sabe por quê? Propósitos de Deus são amadurecidos na oração. Propósitos de Deus ganham forma na oração. Quando você ora em cima de um propósito, de um sonho, de um projeto, de uma ideia que Deus te deu, sabe o que está acontecendo? Você está amadurecendo aquela ideia. Deus começa a te dar discernimento sobre como buscar os recursos para aquela ideia ganhar forma. E mais, Deus começa a conectar pessoas estratégicas para aquele projeto ganhar forma. Então não seja afobado. Não seja afobada. E eu sei da responsabilidade disso que estou falando, por quê? Porque nós vivemos a sociedade do imediatismo. Se você tem um sonho, corra, faça. Aí tem pessoas que acumulam sequências de fracassos. Fracasso aqui, fracasso ali, fracasso ali, fracasso ali. Aí chega no final e diz assim, eu estou desanimado. É claro, você tem um monte de fracasso. Será que melhor do que juntar um monte de fracasso não é amadurecer o propósito de Deus em oração? Não é melhor amadurecer a visão que Deus deu em oração? Não é melhor esperar Deus começar a dar sinais, começar a ver Deus trazendo recursos, começar a ver Deus conectando pessoas? Será que não é melhor, igreja? Por isso, um filtro que a gente tem que ter, para que as promessas de Deus se cumprem, para que a gente siga adiante. Primeiro, recuse falar antecipadamente as coisas que Deus te entrega no secreto. Deus entrega coisas no secreto. Sabe por que Jesus disse em Mateus 6, quando você orar, entra no teu quarto e fala ao teu pai em secreto, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe por que Deus fala isso? Porque Deus entrega segredos no secreto. Deus entrega projetos no secreto. Deus entrega propósitos no secreto. Mas aquilo que Deus te entrega no secreto, não seja precipitado em compartilhar. Espera o tempo. É isso que Neemias faz. Ele cria um filtro chamado, não vou me antecipar à visão que Deus me deu. Número 2, segundo filtro.
recuse ficar de braços cruzados. Para ver promessa se cumprindo, para a gente seguir adiante, nós não podemos ficar de braços cruzados. Olha o que diz o texto de Neemias 3, e verso 5. Neemias 3 e verso 5. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Ah, não apareceu, né? Isso, agora sim. 1, 2, 3. Irmãos, olha que interessante. O capítulo 3 vai mostrar toda a mobilização de todas as equipes que atuaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí no verso 5, diz que os tecoitas e alguns príncipes, alguns nobres tecoitas, eles não quiseram reconstruir. Eles, diante do plano que Deus deu para a nação de reconstrução, através de Neemias, sabe o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Quero ver se esse negócio vai adiante. Ó, estão dizendo que vão reconstruir os muros, vamos ver se é isso mesmo. Eles cruzam os braços e se recusam a participar de algo que não era do Neemias, não era dos tecoitas, não era de nenhuma tribo de Jerusalém, era um movimento que o próprio Deus estava gerando. Eles se recusam, eles cruzam os braços. O povo estava todo mobilizado em torno desse projeto. Aí um grupo se recusa a participar. Interessante que esse grupo que se recusa a participar eram nobres. Diga comigo, eram nobres. Pensa comigo que é nobre, gente. Príncipes, elite da sociedade judaica. Era gente influente. Era gente que tinha cargo, status, posição social. Era gente que tinha influência e poder de mobilização, mas eles não participam. Há pessoas, irmãos, que estão muito preocupados com as suas posições. Há pessoas tão preocupadas com títulos, com reconhecimento, com status e com posição, que eles não conseguem abrir mão disso para servir a um propósito que Deus está mostrando. Eles não conseguem. Eu lembro de uma ocasião, alguns anos atrás, de uma pessoa que disse assim para mim: pastor, quando você fizer o banner desse trabalho, coloque lá o meu nome. Aí eu perguntei: mas por que você quer o seu nome lá? Não, porque tem que aparecer o meu nome. Eu fiquei pensando naquilo, falei. E aí o tempo passa, né? A convivência é maravilhosa, a convivência revela quem é quem. E aí foi passando o tempo e a gente foi conectando essa mesma pessoa que exigiu o nome no banner para uma divulgação, a gente convidou essa pessoa para servir em algumas posições de apoio. Ministrar junto com alguns irmãos que iam fazer reforma na casa, ministrar junto com alguns irmãos que iam trabalhar na limpeza da casa, e aí a pessoa não quis. Não, isso não é para mim. Ah, não? Não, não é para mim não. Beleza. Quer dizer, a pessoa não quer servir, mas a pessoa quer o nome no banner. Percebe? Tem gente que está apegada a status, irmão. Tem gente que está apegado a reconhecimento. Tem gente que está apegado a títulos, e não consegue abrir mão disso para servir nos propósitos que Deus estabelece. Agora, qual é o exemplo que a gente tem? Diga comigo, Jesus é o exemplo do que é ser servo.
Irmãos, Jesus abriu mão da sua glória. Mateus 20, 28, esse é um texto que eu acho que todo cristão deveria ter de cor salteado. O texto diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus abriu mão da sua glória para servir aos propósitos de Deus. Jesus não era apegado a título. Jesus não era apegado a reconhecimento. Jesus não era apegado à posição. Jesus não era apegado a essas coisas que os nobres tecoitas lá de Neemias 3 eram, por isso que não serviram. João capítulo 13, abre comigo a sua Bíblia, e versículo 14. João capítulo 13 e verso 14, você pode ler? 1, 2, 3. Uau! Jesus disse: eu lavei os pés, então, por favor, não fiquem com frescura entre vocês. Estou parafraseando, tá, gente? Estou parafraseando o que Jesus falou. Deixa de frescura, porque eles tinham uma frescurinha. Sabe qual era a frescurinha dos discípulos? Disputar quem era o maior. Você se lembra disso? Eles disputavam quem era o mais importante, quem ia sentar direito. A mãe de 2 discípulos chegou a dizer para Jesus assim: Senhor, permita que os meus filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda no teu reino. E Jesus diz: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Você está louca, está viajando. Tem gente que em busca pelo poder viaja. Tem gente que em busca de ser reconhecido viaja. Tem gente que em busca de ter o seu nome no outdoor viaja. Viaja. E Jesus está dizendo: Filho do homem, ele na realidade não veio para ser servido, mas para servir. E em João 13 ele diz que ele lavou os pés para que os discípulos também lavem os pés uns dos outros. Então, irmãos, quem quer ver cumprimento de promessas, quem quer seguir adiante, essa pessoa recusa ficar de braços cruzados. E o que nos faz ficar de braços cruzados? A gente espera reconhecimento, a gente espera posição, a gente espera status, a gente espera afirmação. Então, é muito importante a gente discernir que para que os propósitos de Deus se cumpram, a gente precisa ter esse filtro. Qual filtro? Eu não vou ficar de braços cruzados. Se o meu Senhor morreu de braços abertos, não sou eu que vou ficar com eles cruzados. O meu Senhor foi na cruz e morreu de braços abertos. Eu me recuso a ficar de braços cruzados. Eu vou servir. Terceiro filtro, para a gente seguir adiante e ver promessas se cumprindo, nós precisamos nos recusar a se manter distante. 2020 e 2021 foram 2 anos que se falou muito sobre distanciamento social, sim ou não? Lockdown, quarentena, isolamento. E tudo isso, irmãos, trouxe um impacto muito negativo para a questão da comunhão dos santos. A comunhão da igreja, isso aqui que nós estamos fazendo, um culto de louvor e celebração a Deus. E esses 2 últimos anos, eles encorajaram, eles motivaram a muitas pessoas a se manterem distantes, se manterem longe umas das outras. E quando a gente olha para o projeto que Deus confiou a Neemias, olha o que diz o capítulo 4 e verso 19 e 20. Neemias 4, 19 e 20. E disse eu aos nobres:
aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos, o que, gente? Apartados significa distanciados do muro. Assim, a gente está longe uns dos outros. Verso 20, vocês podem ler? 1, 2, 3. Olha que coisa linda. Eles estavam distantes, muito distantes, na reconstrução das muralhas de Jerusalém, que agora não me lembro as medidas, mas a gente teve lá, é uma cidade retangular, as muralhas desses templos são conservadas até os nossos dias, é uma muralha, uma cidade retangular, e eles estavam muito distantes, longe uns dos outros. E aí o Neemias diz assim, a gente vai ter uma estratégia para vencer o distanciamento. Diga isso comigo: Deus dá estratégias para a gente vencer o distanciamento. E qual foi a estratégia aqui? Toque da buzina. Quando vocês ouvirem o som da buzina, o som da trombeta, sabe o que vocês vão fazer? Se ajuntem. Quando vocês ouvirem, em Israel havia muito isso, que da convocação, o povo vinha e se ajuntava, porque se eles lutassem como tribo, eles perderiam dependendo do inimigo, mas se eles se reunissem como nação, eles seriam invencíveis. Invencíveis. Jesus disse no Novo Testamento que uma casa dividida contra si mesmo não prospera. Irmão, essa verdade cabe para todo grupo de ajuntamento. Como é que você quer edificar uma família forte se está todo mundo distante um do outro? Como é que a gente quer edificar uma igreja forte sendo que a gente está distante um do outro? Como é que a gente quer edificar casamentos fortes se o marido está distante da esposa e a esposa do marido? A palavra de Deus a nós é: ao toque da trombeta se ajuntem. Ao toque da trombeta se ajuntem. Versículo 20. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajunteis conosco, porque depois que a gente se ajuntar, depois que a gente se ajunta, depois que a gente se ajunta, meu irmão, o próprio Deus peleja por nós. E eu nunca vi Deus perder uma batalha. O próprio Deus vai pelejar por vocês. A gente precisa estar juntado, a gente precisa vencer o distanciamento. Então, um filtro que a gente precisa ter para seguir adiante e ver as promessas se cumprindo é: recuse-se distanciar, mantenha-se próximo. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Acompanhe comigo, por favor. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, para a gente fazer o quê? Como é que a gente fica estimulado ao amor e às boas obras? Quando a gente se considera uns. E como é que a gente se considera se a gente está distante? Não vai ter consideração, pelo contrário, a gente não vai se considerar, a gente vai se desconsiderar. A gente não vai considerar as pessoas. Olha o que o texto diz: você precisa considerar uns aos outros, para que vocês sejam estimulados ao amor e às boas obras. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar próximo. Por isso que no verso 25 ele vai dizer o seguinte: não deixando a nossa mútua congregação.
como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o grande dia da volta de Jesus. Quando esse grande dia se cumprir, a gente precisa estar prontos. E como é que a gente se apronta? Encorajando uns aos outros, se estimulando uns aos outros, amando uns aos outros. E como é que a gente faz isso? Estando próximo. Distante não dá para fazer esse negócio. Não existe igreja virtual. Não existe igreja virtual. Igreja online não existe. O que existe é uma igreja presencial com estratégia de alcance evangelístico online. Mas a igreja de Jesus não é online. A igreja de Jesus é contato. É vida na vida. É ferro com ferro se afiando, diz o sábio em Provérbios. É você lidar com as minhas qualidades, mas também com os meus defeitos. É eu lidar com as suas qualidades, mas também com seus defeitos, porque você não é perfeito, eu não sou, e nós somos uma comunidade de imperfeitos. Isso é igreja. É esse povo que vai morar no céu. Jesus não veio buscar gente saudável. Lucas 19:10 diz que ele veio para os doentes. Então, se você se acha muito saudável, eu tenho uma recomendação para você. Seu lugar não é a igreja. Se você se acha muito bom, seu lugar não é a igreja. Se você acha que ninguém aqui vai te frustrar, te decepcionar, te ofender, pisar na bola com você, o seu lugar não é a igreja. Vamos ser honestos. Vamos ser realistas. Nós fazemos o máximo para acertar, mas fazendo para acertar a gente vai errar, porque somos seres humanos. Agora, se em nome disso a gente se distancia, sabe o que vai acontecer? O diabo vai ter vantagem na batalha espiritual contra nós. Agora, em contrapartida, volta lá em Neemias 4:20. Se apesar das nossas limitações, imperfeições, a gente decide se amar, a gente decide se perdoar, e quando Deus toca uma trombeta, a gente se ajunta, sabe o que vai acontecer? Deus vai pelejar por nós. A vitória é certa. Não tenho dúvida. A vitória é certa. Quarto e último filtro que a gente precisa ter para seguir adiante e ver promessas se cumprindo. Precisamos recusar ser desanimados pelas críticas. Irmãos, nós estamos numa sociedade hipersensível. Você já ouviu a gente falar sobre isso aqui. As pessoas estão com um nível de fragilidade gigantesco. E isso deixa a gente exposto a alguns problemas. Problema número 1. A gente fica muito autodefensivo. A gente cria mecanismos de defesa que impede a gente se relacionar com as pessoas. Número 2, a gente não aceita as críticas que são construtivas. A gente resiste a elas. E um dos filtros que a gente precisa ter é recusar o desânimo quando uma crítica construtiva vem. Vamos ler Neemias capítulo 6 e verso 9. Abre aí comigo. Neemias 6, 9. Porque todos eles procuravam nos atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Olha a crítica que o Neemias e a equipe de reconstrução estavam enfrentando. Eles estavam dizendo assim:
vocês vão largar a mão dessa obra a qualquer instante, vocês vão desistir, vocês vão desanimar. A crítica, ela veio com o efeito de gerar desânimo, de desmobilizar tudo que Deus mobilizou. E aí, diante dessa crítica, qual foi a resposta do Neemias, gente? Olha aí o finalzinho do versículo 9. Ele disse o quê? Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu penso que esse é um tipo de oração que a gente tem que ter quando as críticas vêm. A gente tem que olhar para Deus e dizer: ó Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece a gente, fortalece o seu povo. Realmente, as críticas, elas surgem de quem não constrói, porque só quem não constrói tem tempo para criticar o que está sendo construído. Críticas normalmente partem de gente que não constrói nada, porque para observar bem a sua vida, vamos ser honestos, tem que ter tempo, gente, sim ou não? E num tempo que a gente vive, no mundo que a gente vive, quem tem tempo para ficar cutilando a vida dos outros? Sempre que você receber uma crítica, e não for uma crítica, preste atenção, de alguém próximo, alguém que te ama, alguém que quer te encorajar ao crescimento, a crítica que nós chamamos de crítica construtiva. Sempre que você receber uma crítica de alguém distante, que está criticando muito a sua vida, que está olhando o detalhe da sua vida, pensa nisso. Só critica quem tem tempo de sobra para não construir. E quem não constrói nada tem autoridade para criticar o quê? Nada. Não tem autoridade. Quem não constrói não tem autoridade para criticar nada. Então, quando Neemias ouve a crítica, tentando atemorizar, tentando desmobilizar, ele ora. E ele faz a oração: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diga isso comigo: ó Deus, fortalece as minhas mãos diante das críticas. Quando as críticas surgirem, peça para Deus te fortalecer, peça para Deus te animar, porque a turma do contra sempre vai existir, a turma dos que cruzam braços sempre vai existir, a turma daqueles que e alimenta o desânimo sempre vai existir. Agora, a gente tem como reagir a isso. Devemos aceitar as críticas construtivas com humildade e sem desanimar. E os elogios a gente tem que aceitar, mas não depender deles. Críticas e elogios vão surgir na caminhada, a gente tem que saber lidar com isso, gente. O elogio não pode te deixar embriagado, e a crítica não pode te destruir. É esse o exemplo que nós percebemos em Neemias. E quando é que a gente tem uma atitude correta diante da crítica? Romanos 12, verso 3, é o último texto que vamos ler nessa manhã. Romanos capítulo 12, e verso de número 3. Paulo disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não pense que você é quem você não é. Mas em outras palavras, também não deixe de ser aquilo que Deus te fez para ser. Tenha uma ponderação, tenha um entendimento equilibrado sobre você mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, olha o que ele diz: pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, irmãos, crie filtro, porque as críticas vão vir.
cria resistência. Crie filtros, porque o inimigo vai tentar distanciar a gente. Crie filtros, porque o diabo vai colocar desânimo para que a gente fique com os braços cruzados. Crie filtros, porque a visão que Deus deu e o propósito que Deus tem com a tua vida não deve ser compartilhado com qualquer pessoa, é muito precioso para isso. Se coloca de pé, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e comece a chamar cada promessa que Deus tem sobre a tua vida. Comece a chamar, chame essas promessas. Se Deus te prometeu uma família estruturada, saudável, chame isso. Se Deus prometeu que você será um porta-voz do reino de Deus para as nações, chame isso. Se Deus fez promessas de saúde, você está vivendo uma vida de enfermidades, chame isso. Chame as promessas de Deus. Chame as promessas de uma família estruturada, de uma vida financeira estruturada. Chame as promessas. Pai, nós te damos graças. Obrigado por nos deixar exemplos como o de Neemias, para mostrar que é possível criar filtros e seguirmos adiante. Criar filtros e vermos as promessas do Senhor se cumprindo. Cada pessoa que está presente aqui, Senhor, está chamando à existência as promessas que o Senhor fez um dia. Promessas, Pai, que o Senhor trouxe como sementes de fé a cada coração, há anos, quem sabe há meses, quem sabe há dias, e nós chamamos à existência essas promessas nessa manhã. O Senhor tem nos dito que 2022 é um ano em que promessas se cumprirão. O Senhor tem nos dito que passarão céus e terra, mas as tuas palavras não hão de passar. E eu quero pedir, juntamente com o teu povo, Senhor, torna essas promessas uma realidade. Ajuda o teu povo, Senhor, a criar filtros para selecionar aquilo que vai ser necessário para seguir adiante e aquilo que é necessário nós abandonarmos. Ajuda o teu povo, Senhor, a nessa manhã criar uma consciência daquilo que o Senhor quer e vai fazer em nossas vidas. Nós te exaltamos, nós te honramos, nós te glorificamos e nós declaramos: cada palavra do Senhor vai se cumprir, cada promessa do Senhor é fiel, porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, o Senhor é fiel. E nós te pedimos, Senhor, cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra sobre este povo. Assim como a nação de Israel reconstruiu os muros em 52 dias, assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos, reconstrói as nossas vidas aqui nessa manhã. Reconstrói as nossas vidas nessa manhã. Que o poder da ressurreição devolva vida àquilo que está morto. As áreas mortas da nossa vida que sejam ressuscitadas, que voltem a respirar, que voltem a viver, que voltem a ter batimentos cardíacos. Senhor, as áreas da nossa vida que estavam estagnadas, paradas, retidas, que em nome de Jesus ressuscite nessa manhã, que haja ressurreição, que haja vida, que haja reconstrução, Senhor. Se você pode erguer as suas mãos e agradecer a Jesus, solte palavras de gratidão ao Senhor.
te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo que o mesmo poder da ressurreição que se encontrou com Maria Madalena e disse: Maria, é o poder da ressurreição ativo, presente, real nessa manhã. Traz vida, reconstrói, Senhor, reconstrói. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor. Seja honrado, seja exaltado, seja glorificado o teu nome, para sempre, para sempre. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Oh, te exaltamos, Senhor. De Abraão, fiel para cumprir promessa feita a mim. E como prometeu, prova outra vez e cumpre o que diz. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. E hoje eu posso ver que não há nada que tu não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Tu és fiel, não nos deixará, não nos deixará, não nos deixará, não nos deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo,
me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará, jamais, jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim, sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és bom. Tu és fiel, tu és bom. E todas as tuas promessas se cumprirão. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua vida em nós. Obrigado pela sua presença e a sua palavra viva em nós. Te agradecemos por estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças te damos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja exaltado o teu nome, Senhor.